Shalom, igreja, sauda a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o irmão Tiago, do canal Tempo de Arrependimento e Santidade, pelo YouTube, usando essa plataforma, meus irmãos, nas redes sociais da internet, para ministrar a palavra do Senhor Jesus ao seu coração. Amém, meus irmãos? O título da mensagem é: a glória deste mundo, ela é passageira. Amém, meus queridos? A base bíblica que iremos usar se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de 1 a 11. Uma palavra bem conhecida. Serei bem direto nas minhas palavras, amém, meus irmãos? Porque o tempo urge. E eu quero trazer essa pauta, esta palavra, esta reflexão ao seu coração, para que você possa meditar e saber aquilo que o Senhor Jesus quer falar ao meu e também ao seu coração. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus antes de começar esta ministração. Deus Pai, poderoso Espírito Santo, nas tuas mãos nesta tarde eu confio a minha vida a ti, Senhor. Me guia pelo poder da tua palavra. E que venha ser o Senhor a falar aos corações que estão perdidos, Senhor, neste mundo de trevas, neste mundo de horror. Que cada pessoa da terra, cada ser humano venha se conscientizar, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor Jesus, fale aos seus corações e que eles venham, Senhor, a se arrepender e a entender, Senhor, que este mundo jaz no maligno e que Satanás, Senhor, brama pelas suas almas de dia e de noite. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que me use para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero ser bem rápido nesta palavra. Aleluia. Eu quero que Deus fale aos seus corações nesta tarde, e que vocês possam refletir e meditar nesta palavra. A glória deste mundo é passageira. Amém? A base bíblica, louvado seja Deus, se encontra na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim, vou ler apenas o versículo 1. Depois na sua casa você medite na palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Amém, meus irmãos? A Bíblia, ela nos diz assim, meus irmãos. Glória ao Espírito Santo de Deus. Assim nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. A seguir, Jesus, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nessa situação aqui, meus irmãos, o livro de Mateus relata que Jesus, depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus e ser batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, não é diferente na vida do cristão. Nós somos levados ao deserto. Aleluia. O que representa o deserto? O deserto representa este mundo. Essa terra seca, essa terra deserta, que não possui fontes de águas vivas e nem de águas límpidas. A Bíblia diz em João capítulo 4, onde Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, ele disse: ó mulher, se tu beberes da água que eu te der, jamais sentirás sede. Porque se tornares a beber desta água que você está bebendo agora deste poço, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, jamais você vai tornar a ter sede. Então, meus irmãos, o deserto, ele representa este mundo de pecado, a qual nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Começou aí o maior evento do esporte mundial, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então eu posso me referir a este grande evento, né, entre aspas, grande para os homens, mas irrisório para Deus, que é a Copa do Maligno, né? Louvado seja o Espírito Santo de Deus.
E milhares de pessoas são conduzidas, aleluia, a adorar aos seus deuses, a adorar, louvado seja Deus, essa prática esportiva terrível, né, que isso acontece agora na Rússia, e o mundo inteiro idolatra isso, né? O mundo inteiro para assistir 12 homens, 24 homens, né? 22 homens correrem atrás de uma bola de futebol, né? É triste, mas é a grande realidade. E também, meus irmãos, dentro desse contexto, dentro da palavra de Deus, nós que somos o sal da terra, a luz do mundo, Satanás tem tentado muito dos nossos irmãos a voltar para trás. Sim, meus irmãos, a voltar para trás. Neste contexto aqui, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o nosso Senhor jejuou 40 dias e 40 noites. Porque Jesus, ele estava numa guerra, numa batalha espiritual. E ele estava num corpo de um ser humano. Então o Senhor Jesus era 100% carne. E ele foi levado para o deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto. Muitas das vezes você foi para o deserto levado pelo Espírito Santo. Muitas das vezes você fala, nossa, mas por que eu estou com essa enfermidade? Porque minha família está passando por essa situação. Muitas das vezes o próprio Espírito Santo te levou para o deserto, para você ter uma experiência com Ele, uma experiência espiritual. Mas nem todos são assim. Muitos são levados para o deserto pela rebeldia. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Louvado seja Deus, onde Jesus repete as palavras que repetiu a Satanás. Porque Satanás viu a vulnerabilidade de Jesus e disse, você está com fome, você está fraco. Coma este pão. Coma este pão. E ainda ele não afirmou que ele era o filho de Deus. Falou assim, se você é realmente o filho de Deus, transforme esta pedra em pão. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia nos repete o mesmo relato em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, onde Moisés exortava o povo de Israel que caminhava 40 anos no deserto. A Bíblia nos diz, referente também ao contexto bíblico, que o próprio Deus colocou Israel no deserto para provar o seu coração. Porque, meus irmãos, é no deserto que nós vemos quem é quem. Quando Deus coloca o povo de Israel no deserto, Deus começa a provar os corações dos israelitas que ali estão. Meus irmãos, é forte. Olha que revelação tremenda. Deus começa a provar os corações dos israelitas que estão ali no deserto. A primeira coisa que o povo faz, meus irmãos, quando Moisés vai ao Monte Sinai e vai buscar as prescrições da lei de Deus, o povo se desvia rapidamente dos mandamentos de Deus e fala, levanta, Arão, levanta aí um bezerro de ouro. Aleluia, louvado seja Deus. Arão já se corrompe também, pega rapidamente ali os utensílios, brinco, joias, adornamentos ali do povo de Israel, joga no fogo e sai um bezerro. E o povo começa a adorar esse bezerro. Então você vê que o povo começa a entrar em rebelião com Deus, Depois daquela mão, a Bíblia diz que Moisés desce do monte furioso, quebra a tábua dos 10 mandamentos e diz assim, aquele que é de Deus, vem até mim. Vem até mim aquele que é de Deus. Então, louvado seja Deus, uma parte do povo vai até Moisés, a outra parte fica contra Moisés, provando aonde estavam os seus corações, provando aonde estava, louvado seja Deus, a intenção verdadeira do coração do homem. Porque Deus, irmãos, é aquilo que sabe, que tem no nosso coração. A Bíblia diz que não tem nada no oculto e no escondido que não seja revelado. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, Moisés, aleluia, louvado seja Deus, teve muito trabalho com o povo de Israel. Deus começou a mandar maná do céu, o povo começou a reclamar, só comemos maná, e Deus mandou cordonices. Só que Deus ficou furioso com aquele povo e matou vários deles. O povo caiu, louvado seja Deus, na estratégia dos, se não me falha,
a memória dos amonitas. Eu não sei aqui agora, não me recordo muito bem o povo, mas eu sei que o povo de Israel caiu em transgressão de pecado sexual. Sim, meus irmãos, louvado seja Deus, ali uma armadilha preparada ali por Balaque, né? Ele que era o rei dos amonitas, se não me falha a memória, né? Louvado seja o Espírito Santo de Deus. E o povo de Israel caiu em muitas transgressões e pecados. Então Deus, muitas das vezes, meus irmãos, nos leva ao deserto para ver onde está o nosso coração, né? Glória ao Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes Satanás, ele nos tenta. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi colocado no pináculo do templo, então não devemos subestimar o poder do diabo. Mas primeiramente devemos aprender com Jesus. Jesus estava em jejum. A Bíblia diz que tem castra de demônio, que só sai com jejum e oração. É muito forte, meus irmãos, o jejum. Aleluia, o jejum, ela quebra a castra de demônios. Castra de demônio que não vai sair por mais que você ore. Por mais que você ore, clame a Deus, tem castra de demônio que só vai sair com jejum. Então, a importância do jejum. E Jesus, quando foi no deserto, sabia que ia ter uma batalha espiritual com Satanás, porque o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor Jesus se precaveu. O Senhor Jesus jejuou para matar a vontade e os desejos da carne. Quando você está em jejum, a sua carne é mortificada. Os desejos dela são mortificados. Eu posso falar porque eu já estive em fortes jejuns. E louvado seja Deus, quando eu olhava essas mulheres, infelizmente, estão andando seminuas na rua, eu já não olho, não, louvado seja Deus, porque eu sou um servo de Deus, né? Mas a nossa carne é fraca. Mas quando você está em jejum, você olha para aquilo ali para você não é nada. É como se fosse, literalmente falando, meus irmãos, um homem vestido de barba, sem o menor atrativo sexual para sua carne, porque sua carne está ali sendo martirizada. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, não subestimem o vosso adversário. Ele é sagaz e ele tem poder. Mas o nosso Deus é que detém todo o poder. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16 que Deus nos daria autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Amém? Quem são serpentes e escorpiões? São os demônios. Mas temos que estar ligados na videira verdadeira, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Então o diabo, meus irmãos, ele tem um poder, porque Jesus ele estava no deserto. E o diabo levou ele para o pináculo do templo, trasladou o nosso Senhor, levou o Senhor rapidamente ao pináculo do templo. Ó, o que diz a palavra do Senhor? Então o diabo levou a cidade santa. Imagine, você está no deserto. Agora olha como o texto bíblico é tremendo. Agora que eu meditei nesta palavra, meus irmãos, eu entendi o contexto bíblico dela. Ó que coisa gloriosa. Ó que coisa poderosa é entender a palavra de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. O diabo tem poder, meus irmãos. Ele pegou Jesus, que estava no deserto, levou até a cidade santa, colocou no pináculo, no último degrau do templo, louvado seja Deus, e disse: atira-te daqui da baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Salmos 91, versículo 90, Salmos capítulo 91, versículo 11 e 12. Meus irmãos, aqui aprendemos que Satanás ele é tão sagaz que ele usa até a própria palavra de Deus. E quantos hoje ele não está enganando, usando a própria palavra, tentando as pessoas a fazer coisas porque são servos de Deus. O diabo fala: você não é servo de Deus? Vai lá e faz. Sem a direção de Deus, aí a gente trupica, a gente cai, a gente quebra a cara. Eu mesmo já quebrei muitas vezes a cara. Tem uma campanha no meu canal, a segunda campanha que eu fiz no canal não deu resultado nenhum. Por quê? Porque foi fora da direção de Deus. Eu fiz a primeira campanha, foi uma campanha à volta do primeiro amor. Foi uma campanha de muitos milagres, de muitas maravilhas, de muitas bênçãos, onde Deus bradou. A segunda campanha eu fiz mais na base da emoção, que eu vi que a primeira, né, Deus bradou. Eu fiz a segunda achando que Deus ia bradar, mas não foi da vontade de Deus. Você não é filho de Deus? Faça outra campanha. Mas sem a direção do Espírito Santo, meus irmãos, não tem efeito em nada, nem esta palavra.
Se não for na direção do Espírito, ela não entra no coração do homem. Ela não convence o homem do pecado, não convence o homem da justiça e não convence o homem do juízo. Então Satanás, ele é sagaz, ele vai usar até a própria palavra de Deus para te enganar. Por isso nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual. Discernimento, aleluia, espiritual. Discernimento no entender a palavra de Deus. Quando você lê, louvado seja Deus, o Espírito Santo te dá todo o entendimento, toda a interpretação bíblica da Bíblia. Amém, meus irmãos? E agora, o ponto mais crítico. Aleluia. Levou ainda o diabo a um monte. Então, tirou Jesus do templo, ele transladou Jesus do templo e levou Jesus já a outro lugar, a um monte. A Bíblia não fala qual monte que é, mas falou que era um monte muito alto. Ele mostrou-lhes os reinos do mundo e a glória deles. Agora é onde eu quero chegar. Louvado seja Deus. Na vida do cristão, o diabo faz a mesma coisa. Meus irmãos, um dia eu estava, louvado seja Deus, trabalhando. Eu estava numa empresa, trabalhando em Osasco. Eu estava ali, né? Por semelhança, olha que coisa interessante. Por semelhança era um lugar alto, era um posto, onde eu conseguia ver toda a empresa, conseguia ver muitos lugares. E para vocês terem uma ideia, eu estava ali pensando, de repente veio um pensamento, como uma seta. Pá! E eu comecei a lembrar das coisas do mundo. Tudo, meus irmãos, passou na minha cabeça naquele momento. A prostituição, os bailes, o futebol, os meus sonhos terrenos, que eu tinha sonho de ser um jogador de futebol, um piloto de Fórmula 1. Passou tudo como um filme na minha cabeça. Se eu tivesse dinheiro, o que eu poderia fazer com mulheres, passou tudo como um relâmpago. E uma voz veio ao meu ouvido e disse assim: se você abandonar o seu Deus, eu te dou tudo que você quiser. Mas ele falou com força. Ele falou: eu te dou tudo que você quiser, tudo. Ele falou assim: tudo que você quiser. E aí eu disse para ele, eu disse para ele assim: não tem como o que você me oferece, não tem como eu abandonar o meu Deus, por uma simples razão, Satanás. Eu amo o Senhor Jesus. E esse amor você não pode tirar do meu coração. Você não pode tirar o amor que eu sinto pelo Senhor Jesus do meu coração. Você não pode. Eu amo demais o Senhor Jesus. Como você vai fazer isso? Eu amo demais o meu Deus. Eu quero morar com Ele, quero viver para Ele para sempre. Eu amo. E Satanás olhou assim, sabe, meus irmãos, sentiu uma fúria no mundo espiritual. Eu te odeio. Eu te odeio. E foi embora. Aleluia. E eu comecei ali, não me lembro, acho que eu chorei até me acordei. Aí umas lágrimas, sentindo a presença de Deus. Então, meus irmãos, infelizmente o diabo tem levado muitos aos pináculos do templo, né? As pessoas que já se corromperam com esse mundo, os ímpios, a Bíblia diz que eles são carnais. Aleluia. E o Senhor entregou a eles a viver as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos da carne. Esses são os ímpios, que negam e negligenciam a palavra de Deus e não querem saber de Deus, né? Os ateus, as pessoas que confiam no seu dinheiro, no seu poder, na sua riqueza, né? Louvado seja Deus, e não querem compromisso com Deus. Mas o mais triste, meus irmãos, é que levaram muitos irmãos no pináculo do templo. Satanás levou a muitos. Muitos como eu resistiu a Satanás, né? E como diz a palavra do Senhor, nós dissemos para ele. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só eles dará culto. Está escrito também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Então, meus irmãos, eu vi um testemunho de uma irmã também, hoje, que ela teve a mesma proposta do diabo. O diabo levou ela, falou que ia realizar todos os desejos dela, e ela renegou. Ela quis viver a vontade de Deus, né? Glória ao Espírito Santo de Deus.
Então, meus irmãos, glória ao Espírito Santo. Então, muitos irmãos foram levados também ao monte. E Satanás mostrou a glória do mundo para esses irmãos. Falou assim: se você prostrar e me adorares, te darei mansão, te darei casa. Farei seu ministério ser reconhecido no Brasil e também no mundo. Pregará nas rádios, nas televisões. Louvado seja Deus. Mas a única coisa que você não pode fazer é pregar a verdade. Prega a prosperidade, prega a porta larga, prega mundanismo dentro da igreja. Você será famoso, reconhecido nas mídias sociais. E você fará muito sucesso no meio artístico, no meio gospel, na mídia secular. Seu nome será reconhecido e te darei esta glória que você está vendo. Carros, mansões, boa vida. Então, meus irmãos, Satanás pegou muitos irmãos. Pegou aquele pastor Lucinho, que ele se vestiu com a roupa do Chapolin Colorado e subiu no altar santo de Deus, onde está o temor no Senhor. E este homem é muito famoso. Muitos convidam ele para pregar em muitos lugares. Glória ao Espírito Santo. Pastores sem visão espiritual, né? Damares também foi levada ao pináculo do templo. Hoje, louvado seja Deus, Damares só anda maquiada, pintada, uma vaidade terrível, cobra para cantar, né? A última vez que eu vi, né, louvado seja Deus, é divulgado no YouTube, ela cobrava mais de 60 mil para cantar aleluia, para louvar a Deus. Imagine você falar assim: manda Damares, vem aqui na nossa igrejinha pequena aqui, para louvar a Deus, vamos louvar a Deus junto. Ela só fosse você me der 60 mil. Se você convidar certos tipos de pregadores renomados aí, que pregam nos Gideões, além de ele não trazer a verdade, ele vai cobrar 3, 4, 5, 10 mil da igreja. Cabo Daciolo foi perseguido porque denunciou a maçonaria. Louvado seja Deus. Então Satanás, meus irmãos, levou muitos no pináculo do templo. Levou Thales Roberto, levou Valdemiro, levou Genor Duque, levou R.S. Soares, levou Edir Macedo, e muitos. E ele não só leva aqueles que, louvado seja Deus, fazem a sua vontade. Satanás também oprime muitos para que não pregue a verdade, cega eles espiritualmente. Entrou, louvado seja Deus, infelizmente nas nossas igrejas, a teologia, né? A teologia é um mal, né, meus irmãos, que entrou nesses últimos dias dentro da igreja. Eu não sou contra ler livros, eu gosto de livros arqueológicos, livros geográficos, livros de ciência bíblica, mas eu gosto de ser direcionado pelo Espírito Santo, porque o homem implantou uma metodologia de ensino que cega totalmente a visão espiritual. Então, louvado seja Deus, hoje tudo dentro da igreja é uso e costume. Hoje o cristão pode jogar futebol. Hoje muitos cristãos vão estar assistindo a Copa do Mundo. E se Jesus voltar, será que eles vão subir? Hoje, louvado seja Deus, aceito até de bom grado a maçonaria dentro da igreja. Quantos pastores, quantas lideranças das nossas igrejas não são maçônicas? E a gente nem sabe disso, né? Mas Deus levantou homens e mulheres de Deus que não vão se dobrar a Baal, que vão recusar a sua oferta a Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós recusamos a sua oferta. E vamos viver a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não curvem-se a glória deste mundo. A glória deste mundo é passageira, mas a glória de Deus é eterna. Amém, meus queridos? A Bíblia diz que com isto deixou o diabo, eis que vieram os anjos e os serviram. Mateus capítulo 4, versículo de número 11. Os anjos do Senhor serviram a Jesus. Naquele grande dia, meus irmãos, no banquete celestial, na grande ceia do Senhor, eu creio que os anjos nos servirão naquele grande dia, na grande dia da ceia, na grande dia da festa, na grande dia, aleluia, louvado seja Deus, das bodas do Cordeiro, do grande casamento do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Nós estaremos lá com o Senhor. E os anjos do Senhor irão nos servir. Não lembraremos mais desse mundo de corrupção, de pecado e de tristeza. Andaremos nas ruas de ouro e de cristal. Ficaremos para sempre no nosso Senhor. Nossos olhos verão e ouvirão coisas inefáveis. Como diz assim o apóstolo Paulo, coisas que nunca imaginamos sonhar,
coisas que nunca imaginamos ver, felicidade que não entrou em nosso coração. Deus tem preparado para aquele que os ama, para aquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. 13 horas e 57 minutos. Quero agradecer a Deus por esta palavra que Ele me deu, que foi grandiosa. Foram 30 minutos de pregação, mais 30 minutos objetivos dentro da palavra de Deus. E eu creio que o Senhor falará a muitos corações. Amém, meus queridos? Glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Depois eu bato um papo rapidamente com vocês, que eu tenho que apressadamente ir trabalhar. Amém? Oremos. Senhor, eterno Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais uma vez, Senhor, o Senhor ter nos concedido a sabedoria para pregar a Tua palavra. Senhor, guarde meus irmãos, guarde as minhas irmãs essa tarde. Dê uma tarde de bênção, dê uma tarde de paz. Dê uma tarde, Senhor, para que eles, Senhor, resplandeça o seu poder e a sua glória na vida deles. Senhor, nos cerque com as Tuas bênçãos e nos guarde, Senhor, no poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês, Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Gabriel, a irmã Bruna, a irmã Ana Cláudia Nascimento, voz mensageiro de Deus. Glória ao Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, irmão Gabriel. É desse jeito, minha filha. O YouTube ele não traz as notificações, Glória ao Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Preciso ir, meus queridos? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, irmã Ana Cláudia. Deus é contigo. No momento certo, Ele vai trabalhar na sua vida. Deus abençoe vocês, fiquem na santa paz e que esta palavra fique no seu coração. Medite na palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 1 de 1 a 11. Amém? Deus vai falar poderosamente no coração de vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado por todos terem participado desta live ao vivo. Que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Shalom.